Shalom, graça e paz, a paz de Deus. Deus abençoe a sua vida, um bom dia. Estamos dando início em mais um Reino Cast, onde nós queremos trazer o reino de Deus para dentro de você. É um prazer imenso nós estarmos aqui em mais uma quarta-feira pela manhã, né? Hoje com um convidado ilustre, né? Meu irmão, meu amigo em Cristo, Robson Lins, tá bom? Então daqui a pouco ele vai estar falando aí pra gente. E antes da gente estar orando aqui, iniciando, você que está chegando agora, eu já quero te fazer um pedido todo especial. Talvez, se você ainda não se inscreveu no canal do Loas TV, se inscreva no canal do Loas TV. Você que já está assistindo aí, está inscrito, já deixa aí o seu like, curte esse vídeo, para que a gente possa alcançar mais pessoas e principalmente compartilha para que nós possamos ter um alcance maior aí de vidas ouvindo sobre esta palavra. Hoje nós vamos tratar um assunto muito legal, superando desafios. A vida é uma vida de superação e eu acredito que o pastor Robson tem aqui muitas experiências para contar para você sobre superação, tá bom? Então, vamos orar nesse momento e eu já vou deixar aqui o nosso irmão falar mais alguma coisa. Pai, em nome de Jesus, estamos na tua presença nesta manhã e te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor é aquele que tem nos sustentado e tem nos dado, ó Pai querido, condições de falar do teu amor, da tua palavra. Te agradeço pela vida do pastor Robson, da pastora Joana, te agradeço pela vida de todas as pessoas, meu Pai, que estão, Senhor Deus querido, nos acompanhando agora, aqui ao vivo, Senhor. Bem como também quero te agradecer pela vida do senhor Michelangelo, Pai, responsável por toda a equipe do Loas TV. Que o Senhor possa os abençoar e que esse projeto venha cada dia mais crescer e estar também, meu Deus querido, alcançando novos patamares. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito, meu Deus, possa estar fluindo entre nós e que o Senhor dê ordem aos seus anjos para que eles possam estar ministrando o coração de cada pessoa que está conosco nesta manhã. Em o nome do Senhor Jesus eu oro e te agradeço. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Então, você que está com a gente aí, já começa compartilhando, chamando todo mundo aí para estar participando com a gente desse momento muito legal, em especial aqui nessa manhã. Pastor Robinho, aperta a minha mão aí em nome de Jesus. Um amigo que Deus nos deu aí, né? Nesta jornada de fé, quando a gente conheceu a visão. E eu vou deixar ele se apresentar para a gente já entrar nesse assunto aqui sobre superando desafios. Pastor Robinho, dá um salve aí para a galera em nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia, graça e paz a todos. É uma honra estar aqui no Reino Cast com o nosso amado pastor Anderson. E como eu sempre declaro, glória e honra a Jesus sempre, né, por cada momento que nós passamos. E tô feliz, tô um pouco nervoso. Eu cheguei aqui, fiquei intimidado, né? Com câmera, com toda essa estrutura, mas eu creio que tudo que Deus faz tem um propósito. Então, eu tô aqui feliz, tô com a pastora Joana me acompanhando. E eu quero deixar para quem está nos acompanhando aí uma manhã de bênção, uma manhã desatadora para você, para sua família. É uma honra, pastor Anderson, estar aqui. Como o pastor Anderson já disse, o pastor Anderson é um amigo que Deus nos apresentou, nos deu de presente, né? A sua família. A palavra viva é um presente para nós também. Aleluia. Né? E eu tô feliz de estar aqui contigo, meu irmão. E bora começar. Ele tá um pouquinho nervoso, mas daqui a pouco ele se solta, gente. É assim mesmo. Eu já quero saudar aqui a Carla Rodrigues. Bom dia, Vilma Santos. Já tá dizendo aqui, ô Glória. Vilma Santos é tua ovelha, tá falando, meu pastor lindo. Carla Rodrigues e Vilma Santos. Ó, posso falar aqui, pastor? Rapidinho? Já tá se soltando, já tá vendo? Me soltando. Eu quero deixar aqui um agradecimento, né? Primeiramente a Deus, a Jesus e a minha esposa que tá aqui e as ovelhas que Deus tem confiado em minhas mãos. Que ontem à noite eu falei para minha equipe, né? Para os discípulos.
Me acompanha lá, gente, porque eu vou estar testemunhando algo que eles fazem parte também. Sim. Então já quero deixar um abraço para toda a família Quarentenário, toda a equipe Quarentenário, obreiros, diáconos, líderes. Dizer que vocês são incríveis e vocês são a alegria do seu pastor. Pronto. Glória a Deus, é isso aí. Também está aqui com a gente meu discípulo lá, o Rodrigão é bênção, sendo preparado aí para assumir uma célula. Glória a Deus, para nossa multiplicação. Pastora Ana Toledo também, graça e paz, bom dia, povo lindo de Deus. Irmã Eliane, tu vai embora para a extrema mesmo, né? Mas a gente te ama em Cristo, tá aqui também com a gente. Vocês que já estão aqui conosco, se inscreve aí no canal, se tiver uma pergunta para fazer no meio da caminhada, pode fazer essa pergunta, tá bom? E principalmente, querido, deixa teu like aí, compartilha com mais pessoas, vai chamando a galera aí, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos nessa manhã hoje, né? E nós queremos falar sobre um assunto muito legal, superando desafios, Robson. Hoje, todos nós sabemos que a vida é uma vida de desafios, né? A vida é uma vida de superação. Quando a gente lê ali aquele texto de Josué, deixa eu saudar minha discípula aqui, Ana Paula Aroche, Deus abençoe, beijo aí na família Aroche em nome de Jesus. Então, a gente vê que Deus, ele chama Josué, né, para uma grande missão. Mesmo Josué, estou falando aqui de Josué, capítulo de número 1, mesmo Josué sendo uma pessoa que andou todo o tempo com Moisés, chegou um momento que Deus falou para ele, falou, Josué, agora é contigo, agora é a tua vez. Você lê lá Josué capítulo de número 1, capítulo de número 2, e no capítulo de número 3 é a chave, onde Deus ele fala com Josué dizendo, eu vou te engrandecer diante de todo o povo de Israel. E naquele momento, Josué ele teve que se superar, né? Porque todos nós temos limitações. Talvez você esteja aí nos assistindo nesse momento e você é uma pessoa limitada. Aos teus olhos, você já chegou no teu limite. E aí eu tenho uma palavra para dizer para você. Quando você chega no teu limite, é a hora que Deus começa a fazer. Porque Deus, ele jamais vai fazer aquilo que nós temos que fazer. Né? Deus nos prepara para viver o algo mais, né? Para estar experimentando o algo mais de Deus. Então, o pastor Robson, quando eu estava orando a Deus, pensando sobre isso, né, sobre a questão, o nome dele veio no meu coração, pastor Robson, e eu queria aí que ele falasse aí da trajetória dele, desde quando ele aceitou Jesus, porque eu tenho certeza que o testemunho dele vai tocar a vida de alguém aqui até o dia 9, hoje é dia 9? 9. Até o dia 8, até ontem ele vai falar um pouco para você sobre superação e hoje nós estamos vivendo uma nova experiência. Mas deixa eu cumprimentar uma galera que está chegando com força aqui. Fica à vontade aí. Né? Irmã Vanessa Amara, outra que está abrindo a sua casa para uma extensão de célula, glória a Deus. Márcio Pupo estava aqui na porta agora, o Márcio é ligeiro, hein? Foi ele glória que me a Deus. direcionou até aqui. Ó, Gilmara tá aí também lá da igreja, Cristiana Moreira, Cristiana Moreira, é isso mesmo? Wanderson Silva Oliveira, todos aí saudando a gente com a paz. Vai compartilhando e vamos aumentar esse número aí de visualização em nome de Jesus. Então, pastor Robson Lins, conta pra gente aí quem és tu? Como Deus. Tudo começou na tua vida, que nós estamos curiosos aqui. Meu Deus. Bom, a minha trajetória com Deus começou no ano de 2010 e sempre por onde eu passo, né, eu deixo uma parte do meu testemunho. Para quem não conhece a minha história, eu sou um ex-adicto. Não sei se vocês sabem o que é adicto, né? Adicto é um nome bonito. Que inventaram por um viciado, não é verdade? Então, eu sou um ex-adicto, né? Fui salvo, liberto por Jesus. Eu tive, assim, uma experiência com o mundo muito cedo, pastor Anderson. Conheci o mundo com 11 anos. Uau! Com 11 anos eu já experimentei o mundo. E assim, né, pastor? Com 11 anos você experimentou o mundo. Quando ele tinha 11 anos, era uma realidade. A galera de 11 anos hoje já está vivendo uma outra realidade. Está muito mais polarizado e pulverizado essa vibe de curtição e tal. Já está mais avançado. Exatamente. Já está mais avançado. Então eu tive minhas experiências com 11 anos, né? As primeiras rebeldias com 11 anos. E eu entregando aos deleites, comecei a fumar, né? Com 12, 13 anos. Experimentei o cigarro. Infelizmente na época gostei.
né? E como a Bíblia declara, né? Um abismo vai chamando o outro. E aconteceu comigo, um abismo foi chamando o outro. Depois do cigarro, eu fui querer experimentar algo mais forte. E o enredo é esse. Você sempre vai querer um nível mais elevado para você. E na minha adolescência, na minha juventude, nós tínhamos aquela pinta de ousadia, né? De independência. E eu comecei a experimentar os outros tipos de droga, né? Experimentei a maconha com 13, 14 anos. Já comecei a rabiscar meu corpo, né? Fazer tatuagens. E de 14 anos para 15 anos conheci a cocaína, que foi aí o ponto-chave da minha vida, né? Comecei Que te escraviza de verdade, né? verdadeiramente eu assinei a minha sentença de morte aí, né? Quando eu conheci a cocaína e comecei a decair bastante, né? E eu fiquei praticamente 11, quase 11, 12 anos preso no vício da cocaína, né? E a minha vida se fechou nisso, entendeu? Eu praticamente, eu mudei a atmosfera da minha casa. Minha casa, embora naquela época, pastor, antes a gente não conhecia o Deus de Israel, uma família aparentemente católica, né? Um católico nominal, né? Só para dizer que tem uma religião. E eu lembro que mesmo não conhecendo o Deus de Israel, os meus pais tinham valores, né? Meu pai agora dorme no Senhor. Ele, embora ele não tivesse na época, né, um conhecimento, claro, acerca de Deus, dos seus princípios, a minha família tinha valores, né? E eu quebrei essa atmosfera, pastor. Imagina, o filho mais novo trazendo essa cultura para dentro da sua casa, com 13, 14 anos, 15 anos. Tudo que eles não desejavam estava acontecendo através da minha vida, né? Polícia na porta, maus elementos, né? Más companhias e tudo que não presta. Então, quando eu cheguei no estágio da cocaína, eu praticamente assinei minha sentença de morte, porque eu não tive mais freio, né? O meu domínio já tinha ido embora e eu estava literalmente um escravo. E nessa hora aí, Robson, Robinho, os pais, eles praticamente parece que perdem a força, né? Quanto mais o pai e a mãe vai contra, parece que é uma força que move o jovem, move a pessoa a buscar. É porque o mundo ensina pra nós jovens, posso falar assim que eu sou jovem. O mundo ensina pra nós que o jovem de verdade é um jovem que tem independência, independência. Ele é independente pra tomar suas atitudes, ele é independente pra tomar suas decisões. Talvez tenha alguma mãe me ouvindo e pode concordar comigo, é verdade o que o pastor tá falando. Se você tem algum parente na sua família que passa, né, ou está passando pelo mesmo processo que eu, você vai concordar comigo. Os jovens, eles querem a todo custo a sua independência. Eles não conhecem a palavra limite. Eu não conhecia a palavra limite. Foi Deus que me ensinou o que é limite. Porque eu, quando eu não conhecia a Jesus, eu não sabia o que era limite. Então, eu trouxe essa atmosfera de trevas para dentro da minha casa. Meus pais, embora eles fossem bem assim, rígidos, né? Eles tinham valores. Eu digo para as mães, e deixar aqui um comentário, pastor, já através da minha vida, eu consegui ajudar dezenas de jovens também a se recuperar. Porque eu também, eu me recuperei, passei por uma Aham. casa de recuperação, passei um período lá, conheci a Jesus, assim, tive uma experiência com Jesus na casa de recuperação. Deus consolidou a minha libertação e eu ajudei muitos jovens também. E eu digo para as mães que estão passando por um processo aí, que tem um filho, tem um parente que está nessa mesma situação. Que quando nós estamos escravos, nós não temos limite, né? Nós lutamos pela nossa independência e nós fazemos as coisas a todo custo. Embora os meus pais não tinham esse conhecimento acerca de Deus, eles tinham valores. Meu pai nunca, eu falo para as mães e para os pais, meus pais nunca me ensinaram isso. Foi a cultura que eu aprendi lá fora, eu levei para dentro de casa. Então, imagina o senhor, pastor Anderson, meu pai e minha mãe nunca teve um relato dentro de casa que alguém pudesse peitar eles. E eu fui lá e quebrei essas regras, né? Tudo aquilo que ia contra os princípios da família, eu trouxe para dentro da minha casa. Então foi um período muito negro da minha vida. Foi que nem o senhor falou aqui, foi um período que eu tirei o chão dos meus pais. Eu tirei o chão da minha família. Então, imagina agora, entrou um desafio agora para minha mãe e pro meu pai. O que fazer com o caçula?
porque eles depositaram tudo. Eles me deram um bom exemplo. Meus pais são trabalhadores, né? Nunca vi meu pai dando mau testemunho, embora meu pai também e minha mãe tivessem as suas debilidades, mas a minha casa era uma casa de valores. E quando eu trouxe essa atmosfera para dentro da minha casa, eu tirei o chão de todo mundo. Eu era a perturbação da casa. Meu Deus. Imagina você ter o Robson chegando em casa, a perturbação chegou junto. Então foi um período muito negro da minha vida, né? Fiquei muito tempo na rua, né? Eu passei quase 8 anos trocando a noite pelo dia, né? Eu passei quase 8 anos da minha vida. Sai de casa, vai para as lojinhas, né? As biqueiras e volta de manhã. Eu fiquei 8 anos assim. Eu perdi boa parte da minha vida assim. Então, esse período negro da minha vida trouxe muito desgosto para os meus pais. Eu digo isso, né? Porque tá recente, né? Que eu perdi meu pai agora. Foi mais uma superação na tua vida, Foi né? mais uma superação. Então, mas o que Deus fez comigo foi o seguinte, pastor. Ele me deu a honra de recuperar o tempo perdido. Ele reescreveu a minha história com a minha família, né? A minha maior decepção seria o meu pai partir sem meu filho salvo. Então, foi um desafio que foi superado. Deus deu graça para que a atmosfera da minha casa fosse mudada. E meu pai, antes de partir, teve a oportunidade de participar do meu batismo nas águas. Olha que benção. Né? Teve a oportunidade de participar da minha salvação, da minha libertação, das minhas viagens missionárias. Ele ia lá para me receber também, do jeitinho dele. Né? Então, Deus, ele... Na verdade, ele estava dizendo, eu sempre acreditei em você. Sim, ele sempre... É porque eu tirei o chão deles, né? Eu tirei a estrutura deles, mas Deus não me deu a graça, né, de reconquistá-los novamente, né? A minha mãe teve um período da minha vida, o pastor, que eu bati em muitas portas. Já fui para médico, já tomei remédio, eu andava com uma sentença sobre mim. A sentença, acho que o senhor já ouviu falar, a sentença era essa: jovem da sua idade, no seu nível, não passa dos 25. Então eu carreguei essa sentença também, né? Porque eu estava num ritmo fora do limite, num excesso terrível. E minha mãe me ajudou de várias formas. O que ela podia fazer, ela fez. Me levando a médicos, tomando remédio. Eu já passei por psiquiatra, já passei por psicólogo, bati muitas portas. Né? Já fui até para espíritas e nada deu jeito. Mas quando eu conheci a Jesus, né, Deus, ele transformou minha vida, me libertou. E eu me lembro, pastor, que teve uma vez, nesse período aí que eu fiquei escravo da cocaína, eu cheguei em casa todo sujo. Mais uma vez, isso era repetitivo. Eu cheguei em casa todo sujo, né? Já tinha perdido todo o dinheiro, machucado, com os pés machucados, que eu andava muito, né? Lugares aí tenebrosos. E eu lembro que eu cheguei com muitas feridas nos pés, que eu passei 2 dias fora de casa, né? Sem me alimentar direito, né? Eu estava totalmente desidratado. E eu lembro que minha mãe ali começou a cuidar das minhas feridas, começou a limpar os meus pés ali naquele quarto e eu lembro chorando, né? E eu falava assim, poxa, eu falava pra ela assim, né? O melhor que eu morresse, né? Pra não te dar esse trabalho. E ela chorando disse assim pra mim, filho, procura o Deus dos crentes. Porque nós não conhecíamos a Deus. Nós não conhecíamos a Jesus. Nós tínhamos uma religião que deram pra nós. Nós não sabíamos se mover no mundo espiritual, a gente não sabia a quem recorrer. Nós sabíamos que existia um Deus, mas quando nós não temos a essência de filho, nós acreditamos, presta atenção, quando nós não temos essa essência de filho, nós chegamos a acreditar que Deus está muito longe da gente. Era essa concepção que a gente Deus tinha. Deus não está me vendo. Deus não está me vendo, Deus está distante. Deus não pode olhar para mim porque eu não sou digno. Deus não pode fazer nada por mim porque eu não mereço. E eu lembro que ela chorando, pastor, ela disse assim, filho, procura o Deus dos crentes. Chorando, procura o Deus dos crentes. Porque eu fiquei sabendo que a oração do crente é poderosa. Procura uma igreja onde tem um crente, um pastor. E aquilo ali para nós era muito novo. Nós tínhamos, a gente, além de não conhecer, éramos ignorantes. Nós tínhamos uma aversão de crentes. Ensinaram para nós que crente não presta, né? Ensinaram para nós que crente, eles são diferentes. Eles não, como é que eu posso dizer? O crente, ele faz acepção de pessoas. O crente, eles são uma classe que despreza as outras.
né? Tantas coisas que ensinaram acerca dos crentes, e minha mãe estava falando naquele quarto, procura o Deus desses crentes, porque eu fiquei sabendo que a oração de um crente, a oração de um pastor é poderosa. E aquilo ali entrou na minha mente. Eu fiquei uns 2, 3 dias me recuperando. A minha trajetória, para me resumir um pouquinho, que é muita coisa, fiquei 12 anos na cocaína. Meu Deus. Teve noites que eu cheguei a usar quase 40 cápsulas de cocaína sozinho. Só de overdose, Deus me livrou de 3 overdoses. A overdose é algo tenebroso, terrível, né? Já fiquei de cara com a morte 3 vezes, né? Onde você a qualquer momento pode ter um ataque, né? E eu passei por isso, né? Gastei todo o meu dinheiro, perdi tudo, né? O diabo tirou, além do diabo tirar o nosso dinheiro, né? Ele tira a nossa dignidade e tira a nossa moral. Totalmente o oposto de Deus. Deus, quando nos resgata e nos chama de filho, ele resgata a nossa dignidade e resgata a nossa moral. Ele restaura a nossa área moral. E foi isso que Deus fez comigo. Mas antes, não. Eu cheguei a perder o crédito com a minha família. Cheguei a perder o crédito com as pessoas Ninguém que acreditava mais, né? Não, eu cheguei um tempo de ficar sozinho, né? Eu era uma referência a não ser seguida. Jesus, quando ele te transforma e quando ele te chama para caminhar, ele te coloca como uma referência a ser seguida. O diabo não. O diabo, quando ele tem domínio sobre a vida de alguém, ele te coloca um estigma de referência a não ser seguido. Então isso aconteceu comigo. E quando eu me entreguei para Jesus, depois dessas conversas com a minha mãe, né? Tive um período de depressão, né? Passando a noite, trocando a noite pelo dia, sem comer direito, né? Sem vontade de viver. Já passei esse período aí. Mas depois dessas declarações da minha mãe, ela falou assim, filho, o Deus dos crentes pode te ajudar. Procura uma igreja. E aí, o que é interessante, a gente até fazer esse comentário aqui, não interrompendo o que o pastor Robson está falando. Mesmo a sua mãe não tendo o conhecimento, né, da autoridade da palavra, do poder da palavra, né, você vê a importância que teve a mãe dele para a transformação da vida dele. Verdade. Porque pelo que eu estou entendendo, tudo começou com a tua mãe. Verdade. Procura o Deus dos crentes, mesmo ela não procurando, né? Sim. Mas ela te deu uma direção, Sim. ela te deu um norte. E por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia a gente está vivendo um período onde muitas vezes a autoridade paterna, quando eu digo autoridade paterna de pai e mãe, ao invés de libertar os filhos, escraviza o filho com a palavra, né? Você é um miserável, você é um desgraçado, Verdade. Você vai morrer na droga. A gente fala porque a gente acompanha esses processos. Então, olha a importância, você que é mãe, você que tem alguém na sua família, né, vivendo essa situação. Tem um irmão aqui, ó, o irmão Rodrigo, nosso discípulo lá na Palavra Viva. Ele é um ex-adicto, morador de rua, tá? E hoje ele é um cara liberto. Glória a Deus. Vive a obra de Deus, está lá com a gente fazendo Deus a obra. Glória a né? Deus. E eu já vou dar aqui um alô aqui para Valdete Moreira, Deus abençoe. Guaraciara Inayá, Deus te abençoe. Também e Edna Xavier. O pessoal tá chegando aí. A Edna é fatafa, hein? Olha. Edna, missionária Edna. Guaraciara também é, pastora Joana? Pastora A Ciara, um abraço, um beijo. Isso é porque ele tava tímido, tá, gente? Tá vendo? A pastora Joana tá escondida ali, não quis aparecer nas câmeras. Queridos, né? A pastora Joana tá aqui, viu? Mas, pastor Robson, então, pra gente voltar aqui, né? Então você vê a importância da palavra, né, da mãe. Porque Deus, ele não fere princípios e Deus não vai tirar a autoridade do pai de uma mãe. Duas coisas importantes que o senhor falou também, da participação da autoridade materno-paterna. Quando eu falo isso porque eu lhe dou hoje, né, para glória e honra do nome do Senhor Jesus, Deus me dá graça para ajudar também aqueles que estão passando pela mesma situação. Quando o pai não fere, ou a mãe não fere, por falta de sabedoria, são ignorantes acerca do assunto, né? Existem os pais, pastor, que se colocam na cadeira do réu. Entendeu? Eles trazem aquela culpa para eles. E eu digo para os pais, os meus pais não me ensinaram a usar drogas, eles me ensinaram valores. Então, e outra, quando o pai ou a mãe se coloca como réu e se coloca num estágio de culpado, as coisas tendem a piorar.
Onde eu errei? Onde O eu que eu errei. fiz pra essa pessoa, pra esse jovem estar desse E jeito? parece que o inimigo ele potencializa isso a ponto de, além de ter tirar a estrutura dos pais cuidar do filho, né, os pais também ficam doentes junto com o filho. E toda a estrutura da casa muda, a atmosfera muda. Então, se tem um pai e uma mãe que tá me ouvindo aqui agora, tá passando uma situação parecida, semelhante, a primeira coisa, entenda, você não pode se tornar refém disso. Você pode fazer a diferença não se culpando por isso, né? Revendo aí os seus valores e usando a sua boca para abençoar, né? Usando a sua boca para tirar do cativeiro. Isso foi muito importante na vida de alguém que está passando essa situação. E depois que eu fui para a igreja, eu procurei o Deus dos crentes. O Aleluia! Deus dos crentes, aleluia. Pega essa, procurei. A Bíblia diz que ele é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Mas quando eu falo assim, pastor, às vezes eu estou ministrando na igreja, ou então estou dando testemunho em algum lugar, falando da minha libertação, as pessoas chegam a acreditar que foi num passe de mágica. Eu dormi drogado e não acordei mais drogado, né? Eu dormi viciado e acordei liberto. Na verdade, a libertação ele é um processo na vida do crente. Ele é um processo. E é muito bom você respeitar esse processo. Deus, ele não fere princípios. O senhor mandou muito bem aqui agora, o senhor, né? Mandou muito bem colocado. Deus não fere princípios e Deus dá um processo para ser respeitado. Então, comigo foi um processo também muito difícil. Eu reincidi algumas vezes no início da minha libertação. Tive os meus pais, a minha mãe, do jeito deles, né? Mas os meus pais se colocaram na posição, mesmo não entendendo muito do assunto, eles deixaram o coração falar mais alto e ajudaram o seu filho. E tive mentores espirituais, né? Se o apóstolo estiver me ouvindo aqui, eu quero louvar a Deus, fazer uma pausa aqui, louvar a Deus pela vida do meu apóstolo, porque foi o meu mentor espiritual, né? A autoridade eclesiástica também, pastor, eu quero falar algo aqui muito, muito sério e importante. A autoridade eclesiástica instituída por Deus faz a diferença na vida do homem e na vida da mulher. Por que eu estou dizendo isso? Alguns dias aí eu estou tratando e conversando com algumas pessoas, eu vou discorrer e vou voltar, sobre o assunto igreja relevante. Qual é a ideia que as pessoas têm de uma igreja relevante? Vai vir na nossa cabeça. Uma igreja que coloca uma cesta básica na casa da família, né? Da ovelha, ou então de alguém que está necessitado, né? São trabalhos sociais. E eles colocam isso, pastor, que a igreja que coloca cesta na casa da pessoa. Nada contra isso, tá, gente? Mas eu quero trazer uma visão além do que é ser relevante. A igreja que ajuda pagando uma conta, pagando uma água, colocando uma cesta, trazendo um pouco de estrutura social para a família, é associado a uma igreja relevante. Mas eu vou ensinar também, vou passar para vocês o que é ser uma igreja relevante. Quando o senhor, debaixo da sua autoridade como um pastor, apóstolo, é usado por Deus, no Espírito Santo, para resgatar uma alma do inferno, o Senhor já tem um papel relevante na sociedade. Então, quero deixar aqui bem claro, abrir esse leque que ser relevante é muito mais do que nós pensamos e encaixotamos. É importante nós ajudarmos, atendermos as necessidades dos necessitados, dos pobres, mas entenda que ser relevante também é você resgatar uma alma do inferno. Curar e libertar uma prostituta, curar e libertar um drogado, um mendigo que morou na rua, trazer a luz do evangelho para ele e ele ser liberto. Ter uma casa, uma rua ou um bairro que tem um homem que era alcoólatra, né, que batia na mulher, espancava os filhos, mau testemunho, e hoje ele é salvo, liberto, hoje ele é um homem de Deus. Isso é ser relevante também. O evangelho é relevante. Sim. Entendeu? Então, voltando aqui pro nosso assunto. Nós estamos no assunto. O apóstolo Jefferson, ele teve uma participação muito importante na minha vida, juntamente com a apóstola Beth. Quero deixar um abraço e um beijo no coração deles, que eles semearam nessa libertação aqui, né? Plantaram nessa libertação aqui. E para superar desafios, você precisa de alguém. Sozinho não dá. Sozinho não dá. Esse lance de... como eu posso dizer?
Tirar esse pensamento de que você pode se curar sozinho, se libertar sozinho, se autoajudar. Queridos, Deus não fere princípios. Vou pegar a sua palavra. Deus não fere princípios. Deus, ele vai colocar alguém para te ajudar. Deus vai colocar alguém para me ajudar. Foi assim que aconteceu comigo. Eu conheci a igreja. Fui muito bem recebido na família apostólica Tabernáculo da Fé em 2010. Foi o ano que eu conheci a Jesus. Em 2010. Tinha um pastor pregando, ele tinha cabelo na época. Não era eu não, tá, gente? Vocês estão olhando pra mim aí, pô. E eu lembro que eu fui muito impactado. Mas lembrando que uma noite antes de eu ir pra igreja, pastor, uma semana antes de ir pra igreja, eu lembro que eu gastei mais de R$400. R$400 naquela época era dinheiro, né? Gastei R$400 de cocaína. Eu comecei a ter uma das overdoses de novo. E eu estava, nesse dia, eu estava num terreno baldio, sujo. Era uma noite de sábado. Tava sujo, jogado, eu comecei a passar muito mal. Eu comecei a ter vertigens. E eu comecei a ter pela primeira vez, né? Ou então, de uns tempos, na reta final da minha conversão, antes de se converter, eu comecei a ter visões no mundo espiritual, que eu não tinha isso. Eu comecei a ver demônios, na verdade, né? Dentro da minha casa, né? A partir do momento que eu começava a usar droga, eles vinham, se apresentavam. Eu comecei a ter, eu achei isso muito, muito, muito estranho pra mim, muito diferente. E nessa noite aí que eu tava nesse terreno baldio, eu já tava tendo dos inícios de overdose, né? Meu corpo começou a gelar, meu coração começou a bater forte. Eu comecei a ter aquelas vertigens. E eu lembro que eu caí. Era aproximadamente meia-noite, ia dar 1h da manhã. Eu estava sozinho nesse ambiente. E eu com muito medo de morrer, pavor da morte. Eu sentia que eu estava indo embora. Eu sentia que o diabo estava ceifando a minha vida naquele momento, né? Eu não consigo descrever com palavras, mas foi uma sensação horrível. E eu lembro que quando eu caí naquele terreno baldio, eu escutei uma voz do céu. Eu olhei para o céu e escutei uma voz. E essa voz falava assim: você é meu filho e eu não vou te perder para o diabo. Na verdade, essa guerra espiritual, vamos colocar esse termo, começou porque o diabo já sabia que estava te perdendo, né? Verdade. Porque você já tinha, vamos usar o termo aqui, o Deus dos crentes. Você Deus já dos crentes tinha, já estava ali, né? No né, alvo. teve um contato com Deus dos crentes. Agora, pastor, Vamos lá. deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Dentro desse contexto de processo de libertação, né, entre casa de recuperação, igreja e o indivíduo, qual é a chave para o cara ser totalmente liberto? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque você muitas vezes a gente lida com isso, né? Eu já lidei muito mais, hoje bem menos, tá? Mas eu já fui em muita biqueira, muita biqueira, tirar a cara de biqueira, enfim. Certo. Hoje bem menos. A pessoa interna, a pessoa tá no culto e vira e mexe, ele pum, recaída. Vira e mexe, ele pum, volta pra droga. Qual que é o fator chave? O fator chave para que essa pessoa ela seja totalmente liberta. Vamos lá. Fala da tua experiência. Tem uma que é unânime. Qual é que é a unânime? O doente precisa reconhecer que está doente. Ele querer a Pra libertação. Mim, é até engraçado. Quando eu estava na igreja, conheci o Deus dos crentes, conheci a igreja, conheci a Jesus. Eu achei aquilo ali muito novo, né? Eu tive uma sensação muito boa. Eu verdadeiramente fui impactado. Só que isso não anulou o meu processo. Não anulou o meu processo. O meu processo estava lá. Depois daquele ambiente de glória ali, a minha realidade estava me esperando. E eu lembro que eu fiquei firme um mês, no segundo mês eu reincidi. Fiquei firme de novo, passou alguns meses e reincidi. Quando os meus... Foi até a apóstola Beth, que foi na minha casa, me oferecer esse apoio, eu tive uma resistência. Por quê? A palavra viciado para mim era muito forte, embora eu era um viciado. Tu não aceitava essa não, realidade? Não, de jeito nenhum. Que isso? Eu não reconhecia isso. Então, o primeiro fator, pastor, é muito bom falar isso aqui, é o reconhecimento.
Enquanto o indivíduo não reconhecer o seu estado, fica muito difícil de aplicar os antídotos. Enquanto o indivíduo não reconhecer a sua necessidade e as suas debilidades, fica muito difícil aplicar qualquer tipo de socorro. Então, o primeiro passo é reconhecimento. Eu demorei muito para reconhecer. Essa palavra de eu vou te internar era muito forte para mim. Só passou por uma casa só? Só uma casa. Só uma casa. Foi 7 meses. E foram 7 meses onde o nome do Senhor foi glorificado, né? Tive experiências com Deus. Deus consolidou a minha libertação. Não foi fácil. Vontade de desistir, muitas vontades de desistir. Mas o Espírito Santo, ele me acompanhou, me deu força. E o fator principal foi a minha decisão. Porque é uma decisão que tu não pode decidir pela pessoa. Por mais que você ame aquela pessoa, você não pode decidir pela libertação dela. Você não pode decidir pela mudança dela. A decisão primária tem que vir da pessoa. E hoje é muito difícil, seja no ambiente de vícios, seja no ambiente de pessoas que estão passando processos emocionais, espirituais. Primeiro passo para que Deus possa operar com uma mudança, e o Senhor falou algo muito importante no início: Deus não fará a obra que Ele deixou para o homem fazer. Foi até o que o David Onshun escreveu no seu livro de 50 anos de esperança. Deus não fará a obra que Ele deixou para o homem fazer. Então, essa obra é nossa, é de cunho humano. O reconhecimento tem que vir de nós. Então, eu demorei muito para reconhecer que estava doente. Eu demorei para reconhecer que eu era um viciado. O que não estava na minha cogitação. Mas no dia que eu reconheci, como o apóstolo dizia, você tem que reconhecer que perdeu. E teve um dia que eu reconheci, eu perdi. Aí começou a dar certo. Porque quando você reconhece, você consegue aceitar as ferramentas que Deus quer liberar na tua vida. Então, para todo tipo de desafios, ou para todo tipo de desafio, é necessário um reconhecimento primeiro. Se você não reconhecer, fica muito difícil. O outro passo é não subestimar o seu processo. Tô bom. Não, já tô legal. Eu chamava isso na casa de recuperação do chá. Porque às vezes eu fiquei 7 meses lá, né? Às vezes a gente, o Carlinhos que veio aqui, ele sabe muito bem. E os outros que trabalham com isso sabem muito bem. Fica 1 semana bom, 2 semanas bom, aí já toma aquele chá. Qual é o chá? Chá do já tô bom. É o chá deixa eu ir embora. Já tô bom, quero ir embora, minha família precisa de mim. Aquela história toda, mas ele tá subestimando o processo dele. Né? Ele ficou, vamos supor, tem cara que ficou 15 anos preso no álcool. O que ele vai fazer no bar? Vai beber, pô. Tá entendendo? Tem gente que ficou 10 anos na depressão. O que eu vou fazer nos ambientes que me levaram pra depressão? Vai voltar pra depressão, é fato. Tá entendendo? Não subestime o seu processo. Se Deus está te libertando de algo, né, permaneça, né, no processo que Deus te colocou. Não subestime isso e reconheça. Acho que é um dos principais fatores. Eu preciso reconhecer. Infelizmente, tem gente que não reconhece o seu estado. Sim, porque esse é um dos maiores problemas que você às vezes se esforça, você interna, você leva a pessoa, né, para que ela seja liberta, para que ela comece a viver algo novo na vida dela, mas ela, de fato, ela não quer. Sim. Né? A gente já vai voltar falando, esse momento é um momento que a gente vai dar um break aqui, onde você vai estar acompanhando aí o comercial. Tô indo bem, pastor. Né? Dos nossos apoiadores. Então vamos ficar no break, já já a gente volta, em nome de Jesus. Yeah. Novidade, novidade. A Loas TV agora também é rádio. É isso mesmo. Rádio Loas em breve estará no ar para você e para todo o Litoral Sul. Siga no Instagram o @LoasTV. Acesse o site www.loastv.com.br e fique por dentro de todas as novidades. Chama aqui no WhatsApp 13 98835 5905. Esse é o WhatsApp da Rádio Loas. A vida é muito curta para enrolar, então coma de colher. Estação Brigadeiria é um rodízio de brigadeiro móvel que serve sem limites e colheradas durante 4 horas de festa. O carrinho é personalizado de acordo com o tema e paleta de cores do seu evento. Chama no WhatsApp 13 98206 8673. Estação Brigadeiria.
Produtos Marge Cosméticos. Crisal, melhores produtos e melhores fragrâncias da linha corporal e capilar. Watch, linha de higiene pessoal e capilar. Barba Rubra, produtos masculinos. Pomada, cera para barba, desodorante, óleos, shampoos e muito mais. Prove e aprove Marge Cosméticos. Já pensou ter uma equipe de bartender no seu evento? Com a Brasil Bartender você pode. Serviços de bartender em casamentos, debutantes, aniversário e confraternização. Oferece ainda curso de bartender. Acesse www.brasilbartender.com.br, siga no Instagram @brasilbartender e chama no WhatsApp 13 97409 0083. Brasil Bartender. Novidade, novidade. A Loas TV agora também é rádio. É isso mesmo. Rádio Loas em breve estará no ar para você e para todo o Litoral Sul. Siga no Instagram o @Loas TV. Acesse o site www.loastv.com.br e fique por dentro de todas as novidades. Chama aqui no WhatsApp 13 98835 5905. Esse é o WhatsApp da Rádio Loas. A vida é muito curta para enrolar, então coma de colher. Estação Brigaderia é um rodízio de brigadeiro móvel que serve sem limites e colheradas durante 4 horas de festa. O carrinho é personalizado de acordo com o tema e paleta de cores do seu evento. Chama no WhatsApp 13 98206 8673. Estação Brigaderia. Produtos Marge Cosméticos. Crisal, melhores produtos e melhores fragrâncias da linha corporal e capilar. Watch, linha de higiene pessoal e capilar. Barba Rubra, produtos masculinos. Pomada, cera para barba, desodorante, óleos, shampoos e muito mais. Prove e aprove Marge Cosméticos. Já pensou ter uma equipe de bartender no seu evento? Com a Brasil Bartender você pode. Serviços de bartender em casamentos, debutantes, aniversário e confraternização. Oferece ainda curso de bartender. Acesse www.brasilbartender.com.br, siga no Instagram @brasilbartender e chama no WhatsApp 13 97409 0083. Brasil Bartender. Estamos de volta para continuar esse bate-papo top das galáxias com o pastor Robson Lins, super edificante. E eu quero aqui saudar todos os irmãos da Palavra Viva que estão nos acompanhando aí, tá mandando aqui o alô no WhatsApp também, bem como também todos os irmãos da FATAF que estão aí tirando o print aí da tela. Robinho tá famoso, hein, Glória! meu? Né? Você que tá aí no YouTube aí, compartilha essa live, esse podcast, compartilha, deixa o teu like aí para nos ajudar, tá bom? E nós estamos alcançando mais pessoas. O pastor Robson está contando aqui um testemunho lindo, maravilhoso, bastante comentário aqui o pessoal está deixando. Olha aqui o que a Beatriz Gonçalves disse. Hoje é um quadro totalmente diferente daquilo que você vivia e glória ao Eterno por isso. Um homem cheio da presença de Deus, amo a sua vida. É a Bia! Minha mãe tá aqui também, ó, Maria Angélica tá aqui com a gente dando um bom dia. Oh, Rodrigão tá acompanhando, Edna Xavier. Muito legal. É isso aí, pessoal. Continua compartilhando aí, chamando o pessoal, né, para que a gente possa aí estar alcançando mais vidas. E dentro de tudo isso, pastor, o senhor passou por esse processo de recuperação e aí então começou a tua vida ministerial, né? Então vamos aí para essa parte. Começou a nova vida. Começou a nova vida, foi até para a África, pô. Conta pra gente aí como é que aconteceu esse processo. Vamos lá. Porque tudo é uma superação, né? Sim. Agora, viagens missionárias, igreja, eu vi
como ele começou ali no quarentenário, vou até falar disso aí. Ele tava triste, pastor, olha o lugar aqui, pastor. Falei, irmão, vai pra cima. Eu já logo falei pra ele, cara, quebra a parede, amplia a tenda. E eu vejo as fotos, cara, tem que quebrar a parede, tem que ampliar aquele negócio lá. Mas vamos lá, pastor. E aí, depois da recuperação, começou o processo ministerial, encontro com Deus. Eita. Pula, sai do chão, sou Gadita. Almas, células, famílias. Nações. Não, verdadeiramente, Deus, eu quero deixar essa rema aqui para quem está nos acompanhando. Deus não prepara a promessa, Deus nos prepara para a promessa. Tudo já está preparado nas regiões celestiais. Amém. Então eu percebi e percebo que a cada momento Deus estava me preparando para as promessas. Eu recebi muita promessa de Deus. E uma das promessas é que eu conheceria as nações da terra. Como é que eu ia receber uma promessa dessa que eu não saía nem de São Vicente? Só do 40. Eu só ficava naquela intermediação ali. E realmente as coisas de Deus são absurdas, né? E logo aquelas indagações pessoais. Nossa, será que logo eu... será que Deus pode me usar? Queridos, Deus conta com você. Eu sei que Deus não precisa de nós, mas Ele conta com você, Ele conta comigo. E eu lembro que eu recebi uma profecia que eu pisaria as nações da terra. Glória a Deus. Mas eu cheguei um tempo a duvidar, porque entra também aquelas indagações. Será que é eu? Por que eu? Será que eu tenho condições? E a Bíblia ela é muito clara, pastor. Deus chama as coisas loucas desse mundo. Deus chama quem não é. Então, isso foi muito importante para mim. Quando eu saí da casa de recuperação, começou o meu ministério. Né? Começou verdadeiramente o ministério. Nunca mais, eu digo isso para a glória de Deus, não é mérito meu, mas nunca mais coloquei um tipo de entorpecente mais na minha boca, né? Nunca mais tive contato com as drogas, pelo contrário, Deus ele me deu um testemunho, eu estou zelando por esse testemunho, né? Já fazem muitos anos que eu fui liberto e Deus está consolidando minha libertação. Comecei a viver o meu ministério, a acreditar no meu ministério. Sabe por quê? Antes de entrar na viagem, eu quero dizer algo para quem está nos ouvindo. Deus não liberta ninguém para nada. Uau. Escreve isso daí que isso é forte. Deus não liberta ninguém para nada. Deus não te salva para nada. Talvez eu estou ministrando aqui para pessoas. Tem um propósito, né? Tem um propósito. Tem pessoas que estão aqui, não sei qual é a minha chamada. Pessoas com crise de identidade, procurando essa identidade nos outros. Queridos, aprenda a viver a sua identidade. Deus não te libertou para nada. A tua libertação tem um propósito. O que você passou e o que você está passando, o desafio que você está passando, está te gerando um propósito. Ele vai servir. Nada que nós passamos diante de Deus é nulo, é em vão. Então, eu acredito que o meu processo ele tem um propósito. É tocar os cativos. É libertar quem precisa de libertação. É ter autoridade para quem esteve nas trevas como um dia eu estive. E quando eu saí da casa de operação e eu fui verdadeiramente liberto, começou as promessas a se cumprir. Eu tive mais contato com o evangelho, tive muita mentoria, andei muito com o meu apóstolo. A importância, eu sempre digo isso, você que está passando um desafio espiritual, vamos falar que é a nossa área peculiar. Você que está passando um desafio pessoal, não abra mão da sua liderança. Porque o diabo quer causar isso. Agora tem um tal de eu e Deus. Já viu isso já? Opa! Tem um tal de eu e Deus. Queridos, Deus chama homens... Tem até autoconsagração, pô. Autoconsagração, né? O cara vai lá e, né? Sou apóstolo hoje. Deus mandou me consagrar apóstolo. Irmão, o negócio tá muito louco. Queridos, Deus ama... Ninguém anda sozinho, pô. Ninguém anda sozinho. Deus ama a unidade. Eu falo isso porque para minha promessa se cumprir, eu tive que andar com mentores. Eu fui muito mentoreado, muito discipulado, né? Tratamento de caráter... E outra, né? Os profetas foram levantados por Deus e anunciaram, você vai pisar. E logo eu tomei posse. Embora eu tenha duvidado no começo, tomei posse. Quando foi no ano antes de 2018, que foi minha primeira viagem missionária, eu comecei a trabalhar com vidas. Deus ele começou a ativar uma área que era muito retraída em mim. Eu era muito retraído. Talvez eu estou me soltando aqui, você está vendo aqui eu me soltando e tal. Mas é uma área da minha vida que foi curada. Eu era muito tímido e eu fui curado. Eu passei por um tal de encontro com Deus.
Uhul! É tremendo. Dia 3 e 4 de dezembro, palavra viva, hein? Temos encontro aqui, vamos pra cima. Passei por um tal de encontro com Deus, eu não posso contar o que acontece lá. É só tremendo, né? É tremendo. E eu voltei de lá liberto, assim, na minha alma. Né? Eu fui curado nos meus relacionamentos. E Deus começou a me usar na rua. Comecei a evangelizar. Né? Comecei a ativar esse modo evangelístico dentro de Ô, mim. Robinho, rapidinho. Olha lá. Tu tá pulando uma parte. Tu imaginava que tu ia casar, Robinho? Essa parte tu não pode pular, pô. E aí, tu se superou, Ai, né, gente, meu? agora eu fiquei vermelho. Por essa a pastora Joana não esperava, meu. Não, Deus- fala aí. Deus foi muito bom com a pastora Joana. Ah, rapaz. Eu passei um processo também de relacionamento lá atrás, né? Quando eu estava ainda no mundo. Um ciclo que foi fechado e eu fiquei um tempo só. E quando eu saí da casa de recuperação, passei um pouco esse processo, fiquei um tempo só. E durante esse processo eu conheci A Rebeca. a Rebeca, conheci a pastora Joana, né? No início ela fazia parte de uma tal de célula. E Deus nos aproximou, foi uma área que eu tive que ter... Se superou, né, Se Robinho? superou. Mas eu não podia errar. Esse era o legal, o lema que eu carregava, né? E até o apóstolo falava, você não pode errar, você não pode errar, você não pode errar. Você tem ministério, você tem um testemunho, você tem uma vida. E é muito importante você zelar por isso. E eu não poderia também escolher, simplesmente por escolher. Então tinha que ser uma escolha espiritual também. E a Joana veio para quebrar todos os meus protocolos. Porque a Joana não estava no meu script, mas eu não vejo ela fora do meu script hoje. Tá vendo aí, pastora? Tá vendo? Ele ia pular essa parte, tá vendo? Perdão, gente, meu Deus, gente, ó, o pessoal de casa aí, perdoa, a primeira vez no cast. Então, nós se conhecemos ali em 2014, 2015, né, nos casamos. Tá vendo? O cara já ia falar de 2018. Nossa! Robinho, aqui o negócio é quente, meu irmão. Deixa eu saudar Lília Oliveira, paz do Senhor, Deus abençoe. Lília Oliveira. é a nossa diaconisa lá da nossa equipe. Ó, Fataf tá dando de 30-0 aí. Palavra Viva também tá em peso, mas eu tenho que dar moral pra Fataf. Então, nós começamos a se relacionar em 2014, 2015, né? Entramos num propósito, com a bênção de Deus e dos nossos líderes. A gente foi muito bem instruído, né? Muito bem instruído. Casamos no princípio, graças a Deus. Casamos no ano de 2016. Deus, ele providenciou tudo. O cara que não tinha nada, o cara que tava andando sujo na rua, pô. O cara que não tinha nem... Essas eram as palavras que eu ouvia. Você não tem nem onde cair morto, né? E Deus preparou um cenário de bênção pra mim. Nosso casamento foi uma bênção, né? Fizemos festa, celebramos. Depois voltamos pra nossa realidade de construir um lar sozinho, né? Eu lembro que a gente casou, a gente não tinha muita coisa, não. Quando vocês casaram, eu tava chegando na visão, cara. É. Eu me lembro. Tava chegando na visão. Olha o desafio, casamos. O importante é você honrar a Deus. O resto é consequência. Casamos na nossa realidade, só tinha um sofá de canto, um micro-ondas que eu ganhei de uma discípula, uma senhora que era nossa discípula, e uma panela de arroz elétrica. Esse era os meus bens. Nem colchão tu tinha? Não tinha. Ganhei no sábado que eu casei, uma discípula falou assim, no chão você não dorme, sem cama você não dorme. E veio lá com um carrinho de mão, né? Se ela estiver ouvindo aí, a Daniela e Cristina veio lá da casa dela com um carrinho de mão, com a cama em cima. Falou, não, os meus líderes não vão dormir no chão, não. Assim, foi uma história muito linda que a gente tem que correr aqui, mas casei, graças a Deus. Deus foi muito bom comigo, né? Me deu uma mulher, ela é a minha auxiliadora, ela é o meu cérebro, ela é o meu crânio, né? Ela é o meu termômetro, ela é o meu equilíbrio, né? Eu não vejo o meu ministério sem a pastora Joana, né? Teve uma vez que eu fui numa conversa aí com uma pessoa e, poxa, toda hora tu tá com ela e só anda com ela. Eu falei, querido, eu casei pra isso. É que nem eu tô falando aqui, isso entra muito no tema. Deus ama a unidade. Deus, ele é um Deus de unidade. E o diabo, ele investe na individualidade. Porque
o trabalho do diabo é nos dividir. Deixar a gente sozinho, E, né? e a essência de Deus é de nos unir. Então eu sou unido com a minha esposa, né? E a primeira coisa que eu falei pra ela, ó, eu tenho um ministério. Eu tava ousado nessa época já. Eu tava ousado, tava pra frente. Falei pra ela, tu quer casar e tal comigo? Eu tenho um ministério e eu não abro mão do ministério. Eu abro mão de você, mas eu não abro mão do ministério. E ela se submeteu a isso. Né? Ela casou comigo, mas ela casou com as minhas promessas. E eu casei com as promessas dela também. E nós estamos na unidade. Então isso é muito bom. É muito bom. Isso é muito bom para quem entende essa linguagem. Porque qualquer desafio que você passar, quando você entende a linguagem da unidade, você sabe que o desafio ele é momentâneo. Você vai superar ele a qualquer momento. E depois do casamento, nós começamos a umbrar juntos. Né? Ela pegou um pouquinho da minha essência. A pastora Joana não falava nada, só mexia a cabeça. Ela era mais tímida que Mais você. tímida, e ela passou por um tal de encontro com Deus. Eu não sei o que acontece lá. Passou por um tal de encontro com Deus e a gente começou a viver verdadeiramente o nosso ministério junto. Começamos a ganhar almas para Jesus. A nossa célula cresceu bastante na época. Trabalhamos com células, né? Para quem não sabe, trabalhamos com célula, trabalhamos na visão do discipulado, a força do discipulado. E ela tá comigo. E eu fui caminhando nessa linguagem aí, de ministério. Comecei a viver, comecei a renunciar a tudo, né? E um dos principais também ferramentas, uma das principais ferramentas para quem está num processo de libertação é não voltar às velhas práticas. Não ressuscitar o velho homem. Então, isso me ajudou bastante. Porque a todo momento, né, a libertação é terrível. Ela é iminente. Se você não tomar cuidado, a Bíblia declara isso para todo mundo, em qualquer nível. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Aquele que está de pé hoje, me ouvindo, tem que dar glória a Deus, mas tem que entender, você tem um perigo iminente. Não estamos imunes. Então, lutamos todos os dias. Então, é uma das ferramentas importantes. O cara, quando é liberto, ele não pode subestimar o seu processo, não pode brincar com o seu processo e nem subestimar de onde Deus tirou ele. Então, isso foi muito importante para mim. Acho que eu já passei a parte do casamento. Já! E assim, Robinho, além da África, você já teve algum outro lugar? Porque você teve essa passagem missionária na África, né? Porque depois de todo esse processo de superação, libertação, casou, vida ministerial, você estudou, né? Você estudou inglês, né? Tava estudando inglês. Tô estudando, tá estudando né? inglês, foi pra África. I am studying English today. Aí, gente, tô falando pra você. O Reino Cast tá ficando chique aqui, meu. Eu estou estudando inglês. Eu vou te falar o porquê eu tô estudando inglês. Foi devido a essas viagens missionárias, né? Quando eu recebi esse desejo de conhecer as nações, foi por causa das profecias também. Deus falou muito comigo. É como eu falei aqui, eu entendi que a minha libertação, o meu processo tinha um propósito. Deus não me libertou só para me libertar. Ele quer usar o meu processo. Ele precisa usar a minha história, né? Ele precisa usar a minha história na vida de outrem. Então o teu processo é necessário para você e para mais alguém. Então eu entendi o processo que eu passei. Falei, meu Deus, eu passei tudo isso porque eu vou ter ressalvas agora. E eu lembro que eu sempre desejei conhecer, atravessar as fronteiras e tal, conhecer outros lugares, e pintou a oportunidade de eu fazer um curso missionário. Fiz um curso missionário lá perto da minha casa, e tudo pela fé. E no meio do curso eu descobri que o prático seria em Moçambique. Gente, naquela época a viagem saiu quase R$5.000, com todas as despesas, e eu me submeti porque eu criei na promessa, me sujeitei à promessa. E eu fui pela primeira vez para a África em 2018, com a bênção do meu apóstolo, né, com a bênção da minha família. Muitas pessoas se colocaram para me ajudar. Pessoas que não me conheciam e pessoas que conheciam a minha história. Eu falei assim, não, eu vou investir. Quanto que você precisa? Eu lembro de um discípulo que ele caminhou comigo. E nessa época que eu precisava ir para Moçambique, eu precisava tirar um passaporte. Ele fez um contato comigo lá de Barueri, de Marília. Ele falou assim, o que tu tá precisando? Eu falei, eu preciso do passaporte, eu preciso da entrada até amanhã. Porque se eu não entrar com esse passaporte, a entrada até amanhã, eu perco o prazo e eu não consigo ir. Ele falou assim, me manda a tua conta e tal. Ele financiou meu passaporte. Uau. E começou o processo. Tirei meu passaporte, né? Fui lá, busquei. Comprei a passagem pela fé. Eu tive muitos ajudadores, né? Tive amigos próximos, como a Bíblia diz, né? Amigos mais chegados que irmãos, que financiaram para mim, me ajudaram. A própria igreja me ajudou, o apóstolo me ajudou.
Enfim, nunca tinha, já tinha andado de avião uma vez, mas eu nunca tinha pegado uma viagem tão longa, de 10 horas. Nunca atravessei o oceano, né? E aquilo ali pra mim foi muito novo, né? O carinha da favela ali, o carinha da comunidade agora tá tocando as nações. Então, tive uma experiência muito forte quando eu cheguei em Moçambique. Minha primeira viagem missionária foi de 17 dias, 17 ou 18 dias, não lembro. Fiquei na base da Jocum, em Moçambique, né? E lá eu tive meus primeiros contatos, né? Fiz muitos relacionamentos. E foi aonde Deus colocou no meu coração: você precisa aprender o inglês, porque eu vou potencializar o seu ministério, vou potencializar a tua chamada. Você vai falar para as nações. Então eu comecei a crer nisso de verdade e voltei já procurando uma escola. Tanto é que eu tive ajuda também. Eu fiz 1 ano e meio numa escola aqui da Praia Grande, uma escola simples na Evolutime. Eu fiz meus primeiros contatos ali com o inglês. E porque quando eu cheguei na África do Sul, lá na África do Sul fala inglês. E eu vi aquele pessoal, eu observava aquele pessoal falando, o pastor achava muito da hora. Falei, meu Deus, o cara já saiu de casa, já saiu de São Vicente, já tô no lucro, mas é falando em outro idioma, né? Então, eu tive essa experiência. Quando eu fui para minhas viagens missionárias, eu já não tive nenhum tipo de dúvida acerca da minha libertação. Eu sou convicto que sou liberto, eu aceitei a minha libertação, eu sei que eu sou salvo, né? Eu sei que eu sou totalmente dependente de Jesus. Sem ele nós não somos nada, ele é a fonte. E Deus, ele me levou para conhecer outros povos e foi muito bom a experiência, né? Foi muito bom. Fiz célula na África. Eita! Orei por... Fiz célula na África. Orei por enfermos, né? Tive experiências lá. Batizaram? No batismo foi a segunda viagem. Quando voltei da primeira viagem, mostrei pro apóstolo. Falei, apóstolo, algo sobrenatural. Conheci as dificuldades das outras nações, né? Da própria África, né? Você vai aprender que a dificuldade da África é espiritual, não é monetária, né? A pobreza da África não é monetária. É consequência do espiritual, né? Espiritual, a pobreza é espiritual, a dificuldade é espiritual. Aí tive a oportunidade de voltar em 2019, aí fui com o apóstolo, né? Fui com o pastor Vanderlei, fui com o Eleandro. Fizemos uma viagem lá. Essa segunda viagem ela foi um pouquinho mais rude. Porque a primeira vez que eu fui, eu fiquei na capital de Moçambique, Maputo. Maputo você tá em casa, praticamente, né? Os acessos... Coca-Cola. O banheiro, você pode usufruir de um bom banheiro. Quem foi pra África, quem foi pra aldeia da África sabe o que eu tô falando, né? Usufruir. Quem tem um banheiro em casa, gente, dá glória a Deus pelo seu banheiro. Amém, pastor? Dá glória a Deus pelo seu banheiro. Pastor logo tá indo pra Moçambique também. Quem sabe, né? Nós vamos poder ir junto. E na segunda viagem a gente foi para as aldeias, a gente foi pro extremo da África. Vocês foram lá pra divisa de... A gente foi pra Morumbala. Morumbala e a divisa eu sempre... Malawi. Malawi. Rapaz, ali Malawi, né? Que foi um país que foi dividido. Na verdade, Malawi fica dentro de Moçambique, mas pelas revolução africana lá, pela história, foi dividido e se tornou o país de Malawi. Muito pequeno. E eu digo pra vocês, pra onde a gente foi, Morumbala é uma das... Se você colocar no Google, ou no YouTube, Morumbala é uma das regiões mais esquecidas do planeta. E Deus levou a gente pra lá. Levamos a gente pra lá. Foram 3 pontes aéreas pra chegar em Morumbala. E quando nós chegamos em Morumbala, não era o repouso ainda. Depois de Morumbala, mais 4 horinhas de chapa. Né? Chapa é aquela lotação. As motoquinhas? Não, as motoquinhas é chopela. Pensa numa coisa boa, gente. Uma pessoa liberta, salva, andar de chopela. E passamos mais 4 horas nas aldeias, na selva, de chapa, para chegar na aldeia de Migaza, divisa com Malawi. Onde a gente assiste há 3, 4 anos, vamos fazer 4 anos, que assistimos o Bispo Fache. Temos uma FATAF. Literalmente, temos uma família apostólica, Tabernáculo da Fé, em Migaza, né, na aldeia de Migaza, né, presidida pelo bispo Fache Ave Abacave. Se você falar essa palavra, se você falar esse língua nome... estranha, é língua estranha. E nós assistimos esse bispo, né? A igreja contribui todos os meses, mandamos ofertas missionárias para eles. Eles já concluíram o templo sede deles, né? Tá pintadinho, bonitinho, tá em fase de acabamento.
Eles têm um trabalho com órfãos, né? Tivemos a experiência na primeira e na segunda viagem missionária de conhecer as crianças órfãos da África, né? E na primeira viagem eu conheci crianças soropositivas. Fui num orfanato que tinha ali aproximadamente 40 crianças soropositivas e esse orfanato foi invadido por radicais livres. Meu Deus. Foi em 2018, eu estive lá em abril de 2018, quando foi, se eu não me engano, em outubro, novembro de 2018, os radicais livres expulsaram uma missionária de lá, né? E tomaram o orfanato. Tomaram o orfanato. Então lá, a guerra lá é espiritual. A batalha lá é espiritual. E Deus me colocou nessas batalhas. Porque a cada desafio que você vence, você recebe uma condição nova. Então se você está passando por um desafio, né, por um processo, quando você vencer ele, você vai ter autoridade sobre esse processo. Você vai ter autoridade nesses desafios. Então, saiba entender e respeitar o seu processo. Falei agora. Não, eu tô refletindo no que ele falou. A cada desafio, Deus tem algo novo que você falou aí. Sim, a cada desafio que você passa... A cada desafio superado, Deus tem algo novo. Ele te dá autoridade sobre ele. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu era, praticamente, eu era um endemoniado, pastor. Era um gadareno. É um gadareno. O apóstolo contando isso aqui é cômico, né? Caía na igreja direto demoniado, gente. E o cão me usava aqui, com força. Aqui, ó, pastor Ricardo Anderson, Deus te abençoe, tá com a gente aqui. Ele pegou a frase que eu tava refletindo. Olha a cada desafio recebemos uma unção nova. Eita Deus. Olha aí, é isso aí. É isso Essa mesmo. aí tem que virar banner. Essa tem que virar banner, né? Então os discípulos aí da FATAF já façam o banner com o seu pastor. Juliana Moreira, vamos lá, capricha lá no banner lá. Nosso tempo tá acabando, pastor. O papo tá tão bom que nosso tempo tá acabando. Nós temos 11 minutos. E você que tá com a gente aí, tá bom? Que ainda não curtiu, deixou o teu like, é muito importante que você deixe esse like, que você se inscreva no canal do Loas TV e também quero deixar aqui para você o Instagram, tá bom? ReinoCast 12 é o Instagram do ReinoCast. Então, gostaria que você estivesse nos seguindo lá também, que você sempre vai ter informações ali sobre os ReinoCast que nós vamos fazer toda quarta-feira. Então, vai deixando o teu like, dá para compartilhar ainda aí, beleza? Para que a gente termine essa parte final agora. Fala aí, Robson. Pastor Anderson, me permita. Diga Deixa eu aí. mandar um abraço aqui também pro pastor Luiz Porto, Luiz Ricardo Porto. Luiz Ricardo Porto, e Deus me fez pastor de pastores. Aleluia. É que a gente não vai ter tempo, né? Deus, ele faz muita coisa. Coisas sobrenaturais ele tem feito na nossa vida. Eu quero deixar aqui também um abraço para a Ziliane, que foi nossa ovelha, nossa discípula. Pastora Ziliane, obrigado, pastora Joana. Sem você eu não sou nada. A irmã Lília já falei. O Rodrigo aqui tá bem participativo. O Edna, o pessoal da FATAF. Quem? Adriana Moreira, nossa ovelha, toda a família FATAF, toda a minha equipe que me acompanha. Sem contar a galera que não tá aqui, mas que tá acompanhando aí, né, de algum motivo. Palavra Viva também, em peso. Palavra Viva é uma tá... igreja de princípio. Né? Graças a Deus. É a cara do seu pastor. Vamos lá. Pastor Robson, pra gente terminar nessa fase final, o papo tá muito legal aqui. Então a gente pôde, nessa história de superando desafios, a gente viu todo o teu processo, né? Desde a tua adolescência, passou por um deserto, vamos dizer assim, por um período Sim. de trevas, né? Sim. Que foi a questão de ser um adicto. Conheceu a Jesus, o Deus dos crentes, Deus teve dos contato crentes. ministerial, foi para missões, mas esse período todo que tu teve, tu sempre teve ali com o apóstolo Jefferson, né? Sim, Trabalhando lado a lado. Sim. E aí chegou o dia aonde Deus te deu uma igreja, que eu tenho certeza que essa galera quer ouvir alguma coisa sobre isso. E a gente acompanha, é um ministério que a gente... É uma igreja que a gente vê o que Deus tem feito lá, né? Pela misericórdia de Deus. Não sou digno de ter ido ministrar lá, porque o povo ali é top demais. Mas já tive a oportunidade Vamos levar ele novamente. Tive a oportunidade de estar ministrando lá 2 vezes. E toda vez que a gente vai lá, a gente vê a mudança. A saúde da igreja você nota desse jeito. Amém. Quando você vê que uma igreja está saudável, quando ela sempre está num processo de transformação, de mudança. Então, toda vez que a gente vai ali no quarentenário, ali na FATAF quarentenário, a gente pode ver que alguma coisa mudou e sempre tem gente nova lá.
Deus sempre dando crescimento. Estou vendo as Amém. células prosperando. E eu espero voltar lá e ver aquela tenda ampliada em nome de Jesus. Vai voltar lá com Pega, certeza. pega a sexta-feira, mas sabe qual é a sexta-feira? Aquela marreta, derruba a parede, pô. Se eu já tinha derrubado esse negócio. Aleluia. Então, pastor Robson, hoje tu tá tendo a experiência de pastorear uma igreja. Sim. Porque você liderar uma célula, a gente sabe que tu sempre foi muito frutífero em célula, né? Mas você estar em uma célula é como se fosse o protótipo de uma igreja. Sim. Porém, É né? o embrião de uma igreja, né? Exatamente. Porém, estar em uma igreja é totalmente diferente. Então, fala pra gente aí, nesses últimos minutos, como é que tá sendo essa experiência de pastorear agora uma igreja, ter os discípulos ali daquela igreja? Qual que é a tua projeção? Meu Deus! Foi um desafio. Não estamos falando de superando desafios, foi um desafio. Eu quero deixar uma outra palavra aqui. Escreve aí, tá, gente? Porque ele tá inspirado Quero hoje. deixar outra palavra aqui que é muito importante. A cada desafio vencido, você acaba sendo o dominador dele. Então, Deus te dá autoridade para governar desafios vencidos, processos vencidos. Ele te dá autoridade para governar. E outra coisa que eu aprendi também é que tudo tem a cara do seu dono. Tudo tem a cara do seu líder. A nossa casa tem a cara do seu dono. A sua casa tem a sua cara. O nosso carro tem a nossa cara. Tudo tem a nossa identidade. Então, para mim, foi um desafio muito grande assumir uma igreja e colocar essa identidade lá. Foi um desafio muito, assim, como eu posso dizer, indizível para mim, para a pastora Joana, mas nós aceitamos. Se tem uma coisa que eu não sofro com Deus, é processos, porque eu aceito. Poxa, ô pastor Anderson, eu era escravo do diabo, pô. O que é você se submeter a Deus? É porque tem muita gente sofrendo, não aceita as convocações de Deus, não aceita os propósitos de Deus e sofrem. Nós não sofremos nessa área porque nós aceitamos. Eu não sou nem tolo de contender com Deus, mas no fundo, na minha vontade humana, eu não queria ir para o quarentenário, eu já falei isso para eles, sabe disso, mas eu não me vejo sem eles. Eu aceitei, fui muito diferente, passei anos liderando o célula, agora tem uma igreja, foi assim um tempo muito desafiador, porque requereu muito de mim, muito da minha esposa, renúncia, decisão, né? Eu aprendi que no pastorado, né, você aprende a tomar decisões mesmo sem vontade, você aprende literalmente a caminhar pelo Espírito, não a caminhar debaixo da sua alma, debaixo do seu coração, né? Aprendi que decisões são necessárias, eu tendo vontade ou não, eu preciso tomar decisões a todo momento, e Deus ativou isso de mim, ó, vou te fazer um homem que vai aprender a tomar decisões. E eu levei o que me deu força e o que me deu resultado, pastor. Acho que isso aqui vai resumir tudo. O que me deu resultado com a igreja, eu sei que os outros pastores também terão isso, foi guardar o que você aprendeu durante o processo. Quando você guarda o seu processo, é o que eu estou falando. Você sabe exatamente as ferramentas que você vai usar nos próximos. É porque, na verdade, você não pode desvalorizar aquilo que você aprendeu lá atrás. Sim. Hoje, um grande erro que a gente vê muitos líderes cometendo é que eles esqueceram com quem eles caminharam. Forte. Porque todo mundo tem alguma coisa para te dar. Sim. Todo mundo tem. Claro que se chegar um momento onde você está estagnado e você precisa ir para um outro nível, para um outro patamar, o que você viveu lá atrás não quer dizer que é insignificante. Por exemplo, eu vim de uma vida nova, uma igreja convencional, mas eu sempre almejei uma visão de célula, discipulado, multiplicação. Só que o que eu aprendi lá atrás me moldou em muita coisa. Questão ministerial. O que eu tenho para dizer de pastor Antônio Carlos de Oliveira? O que eu tenho para dizer de pastor Vlamir Bernardes? Forte. Pastor Adenilson, que foram homens que passaram na minha vida. Pessoas que me mentorearam. Hoje, quem está me mentoreando é o apóstolo Natanael. Então, a gente sempre tem alguma coisa para aprender. E a gente não pode desprezar o que a gente aprendeu lá atrás. E é o que você está falando, é guardar aquilo que você aprendeu, né? Verdade. O pastor Ricardo Anderson fez um comentário aqui, não podemos esquecer dos pequenos começos, é isso aí. Verdade, é isso Entendeu? mesmo. Eu guardei. Ó, e uma coisa, vai chegar uma hora que você vai ter a sensação que no teu processo aí você tá perdendo, mas eu descobri uma coisa. Jesus me ensinou um negócio, vai te ensinar também. Crente não perde, crente aprende. Aleluia. Então, dê glória a Deus, porque você está aprendendo. Se você não passou de ano em alguma área espiritual, é porque você está aprendendo. Então, eu aprendi muito nos meus processos, levei isso para o quarentenário.
O segredo, você permanecer naquilo que você aprendeu. Uma palavra que eu trouxe na semana passada. Qual é a dificuldade do crente hoje? Permanecer naquilo que ele aprendeu. João capítulo 15, verso 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi vocês para que vá e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. O problema não é começar bem. Todo mundo começa bem, todo mundo tem as melhores ideias, as melhores intenções. O que é validado diante de Deus é se você vai permanecer ali. Então, eu sou, pastor Anderson, eu faço as mesmas coisas de 7 anos atrás, 8 anos atrás. Princípio, obediência, submissão, princípio. Aliança, obediência, fidelidade. Honra a Deus, honra o meu líder, honra a igreja, honra o irmão, honra a esposa. Queridos, você precisa permanecer nesses princípios. A Bíblia diz que se você ama a Deus, você tem que guardar os mandamentos. Se você não guarda os mandamentos, você não ama a Deus. Então, eu levei isso para o quarentenário, o resultado foi crescimento. Né? Crescimento. É como se Deus falasse assim como eu fui com Moisés, serei contigo também. Então, eu cheguei lá num período muito difícil, passamos por pandemia. Foi. A gente compartilhou a experiência da pandemia, né? Deus salvou a gente, Deus livrou a gente. Foi mesmo. Né? Da morte. Né? Perdemos muitos amigos, queridos, amáveis, mas passamos por 3 paradas de pandemia, as portas foram fechadas 3 vezes, colocaram máscara na gente. E São Vicente ainda foi pior que Mongaguá. Sim. Porque São Vicente os caras fizeram um decreto que não podia para nada. Aqui ainda, né, até preciso louvar aí o nome do prefeito, o prefeito Márcio Cabeça, que Deus abençoe a vida dele, um cristão, né, não está na igreja evangélica, é um católico, mas a gente vê que ele professa uma fé em Deus e ele falou, não, a igreja é essencial. Sim. E ele delimitou, ele falou assim, mínimo de pessoas pode estar indo lá, mas com isso, então a gente fazia ali a live com 3, 4, 10 pessoas no máximo e conseguimos manter a igreja com isso. Eu vi o seu processo também, né? Louva a Deus porque nunca vi o senhor, vou deixar aqui para a palavra viva, nunca vi o pastor de vocês murmurando, falando que ia jogar a toalha, pastor destemido, corajoso. Né, bateu de frente aí com o diabo, bateu de frente aí com a realidade e louva a Deus pelo fruto que vocês estão dando lá. E pro quarentenário, Deus nos agraciou com crescimento, né? Hoje chegamos lá sem equipe, tinha uma pequena parte de uma equipe lá, Deus deu graça, né? Ousadia, sabedoria para ganhar novas vidas. Hoje nós temos uma equipe que funciona lá, graças a Deus, glória e honra a Jesus sempre por isso. Hoje Deus nos fez pastor, Deus prometeu para nós que nós seríamos pastor de pastores e já começou isso, né? Eu tenho 3 casais de pastores debaixo da nossa cobertura lá, eles são excelentes, né? São servos, né? São fiéis, eu louvo a Deus pela vida deles e pela nossa equipe também. E a nossa projeção é crescer e se multiplicar, receber esse decreto de Deus. E de projeção visionária, a minha projeção é tomar o quarentenário. Glória a Deus. Recebam isso aí, recebam. Tomar o quarentenário para Jesus. Em nome de Jesus. Essa então, pastor, hoje eu vivo os meus melhores dias e anos na presença do Senhor. As minhas dificuldades não anulam o bem que o Senhor promoveu para nós. Então, vale a pena resistir ao processo. Eu digo isso até para a igreja. Todas as vezes que Deus quer te dar um nível novo, Ele te apresenta um deserto. E no deserto Ele tira as armas velhas, né? Trabalha no seu caráter e te coloca uma coisa muito importante, dependência. O segredo é você ser dependente dEle, totalmente dEle. Se submeter, se sujeitar a Ele. E Ele vai te promover nos seus níveis e nos seus processos. Glória a Deus. Esse é o pastor Robson Lins. Meu Deus, né? Eu tô tímido aqui, esposo da pastora Joana Lins, um casal abençoado que a gente ama muito. A distância não nos separa, né? Já tivemos muito mais tempo junto devido a algumas atividades que nós tínhamos, mas hoje o nosso contato é mais mesmo no WhatsApp, quando a gente se encontra, vai pregar um na igreja do outro, e é uma grande bênção. Pastor, quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor está nos dando, porque o Senhor é que está enriquecendo aqui o Reino Cast com a tua presença, e a gente sabe que a galera que está aí acompanhando também está muito satisfeita com o que está ouvindo, e eu louvo a Deus pela tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tá bom? Eu queria só agradecer a sua vida, né? Amém. A sua família, o seu ministério, né? Por promover esse momento aqui.
Eu quero agradecer também quem nos acompanhou e aqueles que participaram da minha vida diretamente, né? Tem gente que está me acompanhando aí que tem participação na minha história, contribuiu para a minha história. Então, quero louvar a Deus por aqueles que fizeram esse momento se tornar possível. Glória a Deus. E eu quero deixar aqui para você, mais uma vez, o convite para que você esteja aí compartilhando esse podcast, tá bom? Se inscreva no canal e deixa aí o seu like. Por favor, estou te pedindo isso aqui insistentemente. É muito importante aqui para o Loas TV, tá bom? Quero também lhe fazer um convite todo especial. Nós estamos pastoreando a igreja aqui, Palavra Viva, na cidade de Mongaguá, na Avenida São Paulo, 3446, bairro do Veracruz. Não tem como você errar. É ao lado das Zoonoses, em frente ao Centro Cultural Raul Cortez. Os nossos cultos são todas as quintas-feiras, às 19h45, e domingo, às 10 horas da manhã, e também às 19 horas. Lembrando que esse domingo próximo agora, dia 13, é Ceia do Senhor. Porém, nós iremos ministrar a ceia somente no culto das 19, porque nós vamos iniciar a celebração de 6 anos da Palavra Viva. Meu Deus! 6 anos de existência, onde Aleluia. Deus aí nos deu graça, né? Onde Deus nos sustentou. E a gente fala com muita alegria mesmo. Tem muitas pessoas que estão com a gente desde o primeiro dia. Tem pessoas que chegaram faz 6 meses, tem pessoas que chegaram faz 4 anos. Eu te acompanho desde o segundo ou terceiro ano? Tu me acompanha desde o primeiro ano, pô. Desde o primeiro ano. Desde o primeiro ano. Eu cheguei sou na Palavra Viva também. eu cheguei na visão de 2016 para 2017. Eu fui no encontro de 2017, pô. Vocês já estavam lá. Eita, né? Então, glória! vocês viram todo o processo. Então, eu quero te fazer esse convite, que no dia 13, iniciando a festa, a gente já vai começar uma festa de comunhão, uma ceia do Senhor. Vai estar pregando a palavra aqui um amigo, uma pessoa que passou pela nossa vida, viu toda a minha trajetória da pastora Ira, pastor Everaldo Bugel, vai estar ministrando. Glória a Deus. Na segunda-feira, Robinho, se puder vir com o pessoal aí, vai ser legal, vai estar o França aqui, pô. França lá da Casa Firme, Casa né, de Firme, São Paulo. Profeta França. Então vai ser segunda-feira, dia 14. E na terça-feira nós vamos trazer a missionária Michele Júlia, que esteve aqui na Festa das Flores. Mulher de Deus, totalmente usada pelo Senhor. Então vão ser 3 dias que você está mais do que convidado para estar conosco. Vai ter dança, vai ter louvor, vai ter testemunho. Enfim, serão 3 dias onde a graça de Deus será derramada sobre as nossas vidas. Fica aí esse convite para nos fazer uma visita. Também, você que está nos acompanhando, talvez está quietinho aí e não se manifestou, mas precisa superar o desafio do distanciamento. Talvez você esteja distante de Jesus, você conheceu a Jesus e se afastou do caminho do Senhor, ou quem sabe até mesmo você ainda não recebeu Jesus como teu Salvador. Esse é o momento que eu quero convidar você a orar comigo, independente da sua religião. O que eu estou lhe oferecendo aqui é Jesus. Assim como Jesus mudou a vida do Robson, mudou a minha vida, ele pode mudar a sua vida também. Então, nesse momento, eu quero estar orando por você, gostaria que você repetisse essa oração comigo, e logo em seguida eu vou estar orando aqui, encerrando mais um Reino Cast, o Reino de Deus dentro de nós. Vamos orar, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor nesta manhã, reconheço os meus pecados, reconheço as minhas falhas e reconheço também que preciso do Senhor. Eu te recebo como Salvador da minha vida e faço uma aliança com o Senhor a partir de hoje, em o nome de Jesus. Pai, eu abençoo a cada uma das pessoas que fizeram esta confissão, Pai. Bem como também abençoo a todos que estão conosco desde o início deste Reino Cast. Muito obrigado pela vida do pastor Robson, da pastora Joana. Obrigado pela vida de todos os discípulos da Palavra Viva, de todos os discípulos, meu Deus querido, da FATAF Quarentenário, de todas as pessoas que estão assistindo, meu Deus querido, este Reino Cast posterior ao vivo, que o Senhor possa edificar a vida de cada um, meu Deus, com a tua presença, com esse testemunho, com esta conversa que nós tivemos aqui. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor é um Deus que nos dá oportunidade para superar os nossos desafios. Então abençoa, meu Deus, a cada casa,
a cada família, a cada indivíduo, meu Deus amado, neste momento, com a tua presença. Te dou graças pela vida, meu Deus amado, da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Te dou graças, meu Deus querido, também por toda a Igreja Palavra Viva. Te dou graças por esse espaço do Loas TV, Senhor, pela vida de toda a equipe, Senhor Deus, de comunicação. Te agradeço porque o Senhor é aquele que tem nos sustentado em um nome de Jesus. Um dia de bênção, de paz e de prosperidade para você. Espero você aqui na próxima quarta-feira ou em uma de nossas reuniões da Palavra Viva. Deus te abençoe e até mais.